Boa noite. Então vamos falar sobre um tema muito interessante na doutrina espírita, com a contribuição da Joana de Ângeles no livro Triunfo Pessoal, que é principalmente ela quem toca nesse assunto. Manuel Filomeno de Miranda, no livro... Eu esqueci o nome do livro, é um nome meio complicado, fala de transtornos psiquiátricos, uma coisa assim. Ele também fala, mas só que quando ele fala, ele repete o texto da Joana de Ângeles. Então quem fala é somente a Joana de Ângeles, né? Então vamos lá, porque são muitos slides. Eu comentando com a André, ela falou que eu já tinha falado sobre esse tema aqui e eu não sabia que tinha feito. Por isso que eu propus o tema. Mas se eu soubesse que tinha feito, eu não teria proposto. Então, a gente acaba repetindo, mas com certeza tem alterações. Então vamos lá. Psicopatologias, doença ou obsessão? Essa aqui é a grande dúvida, né? Tem a parte que a gente pode dizer que é doença, como a gente vai ver ali no segundo parágrafo, e também tem a parte das contribuições obsessivas. A gente teve aquela palestra anterior, acho que foi em fevereiro que eu vim aqui, a gente falou da influência espiritual, da obsessão em algumas situações. Olha o que o Manuel Filomeno de Miranda fala no livro Nas Fronteiras da Loucura. Na patogênese da alienação mental, sob qualquer aspecto em que se apresente, sempre defrontaremos um espírito falido em si mesmo. Observem aqui que eu sublinhei. Sempre. A Joana de Ângeles, ela fala isso. Às vezes ela escreve sempre e às vezes ela escreve quase sempre. Então aqui ele está dizendo o quê? Sempre. Então na patogênese, ou seja, na raiz do problema, que está havendo a alienação mental, sob qualquer aspecto em que se apresente, sempre defrontaremos um espírito falido em si mesmo, excruciando-se sob a injunção reparadora de que se não pode deslindar, senão mediante o cumprimento da justa pena a que se submete pelo processo da evolução. Como a Joana fala, não só a depressão, a síndrome do pânico, o transtorno obsessivo compulsivo, são questões que você pode considerar como uma forma de alienar a pessoa a partir do momento que ela se apresenta de uma forma grave. Aí a pessoa entra num estágio complicado. Aí ele continua ali no segundo parágrafo ali. A paisagem torpe e angustiante da alienação mental, por distúrbios psíquicos, como por obsessões espirituais. Então pode ser por uma coisa ou por outra. Mas quando ocorre por distúrbios psíquicos, que geram as chamadas doenças, naturalmente, num determinado momento, há influência obsessiva. Isso daí a Joana fala até no livro, que eu vi que vocês têm ali na prateleira, A Vitória sobre a Depressão. Ela tem um parágrafo lá que ela fala isso. Que quando o processo obsessivo ele não é deflagrado na origem, depois a doença mental ela surge e no meio do caminho, normalmente, espíritos obsessores se aproveitam para agravar aquela situação. Não deixa de ser profundamente constrangedora, acompanhando-se o entorpecer do raciocínio com o decorrente mergulho nas arvas turvas do primitivismo animal, de que se deve liberar o espírito. A gente vai ler esse trecho aqui agora para eu poder explicar o próximo slide. Aqui é o Manuel Filomeno de Miranda, no livro Nas Fronteiras da Loucura, lá no capítulo 3, que ele conta um caso. Eu estou explicando porque é um caso que ele está falando aqui da nossa enferma. Com o respeito que nos merecem as observações dos honrados estudiosos da psique humana, olha o que ele está querendo dizer. A psiquiatria, a psicologia, a psicanálise, com todo respeito a esse pessoal, que estabelecem características definidas nos quadros de anamnese de uma PMD. O que é uma PMD? É a psicose maníaco-depressiva, que hoje se chama transtorno bipolar. É isso aqui que ele está querendo dizer. A gênese real da alienação da nossa enferma se encontra num desforço espiritual. Então, um processo obsessivo levou essa menina, que nós vamos ver a história já já,
a um quadro de PMD ou de transtorno bipolar, é o que ele está querendo dizer, formando uma problemática obsessiva, conforme poderemos constatar. Então, qual seria o caso dela aqui? O caso dela está no livro Nas Fronteiras da Loucura, no capítulo 3 e 4, que é o que ele chama de delito oculto. Era uma jovem de quase, mais ou menos 30 anos, e ela, recém-casada, e o esposo querendo que ela engravidasse. O que ela fez? Eu vou ter que contar de uma forma resumida, para a gente não perder muito tempo. Ela se negou a engravidar, alegando que ela ia deformar o corpo, que queria aproveitar a juventude, e o esposo insistiu e nada. Foi feito um encontro na dimensão espiritual com o esposo, ela e uma outra entidade espiritual, que eles tentavam convencê-la para ela dar à luz aquele espírito que queria reencarnar por ela, porque eles tinham graves compromissos de vidas passadas, e seria uma oportunidade para os dois poderem resgatar aquelas questões de vidas passadas. E ela se negou, literalmente, não quero, não adianta, não vou conseguir. Quer dizer, não quero. Aí, o que acontece? Ela engravida. Ela engravida e ela esconde do marido. Escondeu do marido, o que ela planejou? O aborto. Planejou o aborto, acertou com a clínica onde iria fazer o procedimento, né, de abortamento, e assim fez. Mas só que antes de fazer, ela teve um sonho em que esse espírito se apresentava para ela e praticamente implorava a oportunidade, prometendo a ela que no futuro ele ia fazer muito por ela se ela fizesse naquele momento por ele. Aí ela acorda desesperada, em meio a um pesadelo, e mesmo assim ela dá prosseguimento. E nas proximidades do dia que ia chegando, ela ficava ouvindo aquela voz buzinando na cabeça dela para não fazer. Olha só como é que a pessoa vai tendo oportunidade, né? E resumindo, ela resolveu fazer o aborto. Fez o aborto e só que aconteceu um caso interessante. Ela conseguiu expelir o feto, mas ele permaneceu preso nela. Está dando para entender? O corpo de carne e osso do feto foi expelido, mas o perispírito ficou preso, ligado a ela. Aí já dá para imaginar o que aconteceu, né? Ela naturalmente entrou, porque ela havia escondido do marido, só ela sabia, por isso que o capítulo fala do delito oculto. Ela não poderia desabafar com ninguém, ela teve que sofrer o remorso, o arrependimento sozinha. Aquilo dali abriu uma brecha para ele, porque foi a culpa, e ele incidiu totalmente no processo obsessivo em cima dela. E qual foi a consequência? É o que está no slide anterior. Ela foi parar no manicômio, diagnosticada com transtorno bipolar. Aí, é aqui que está o mais importante. Qual foi a questão principal desse quadro aqui? Que a gente vê na maioria dos casos, quando a gente estuda depressão, quando a gente estuda o TOC também, a questão principal foi isso aqui, ó, culpa. Foi ou não foi? Foi a culpa que favoreceu o processo obsessivo. Então, a culpa, chamada aqui no caso, consciente, para diferenciar, que nós vamos ver depois, da culpa inconsciente. Mas a questão é que houve a culpa. Esse foi a primeira situação. No outro caso ali, no outro exemplo, o que a Joana relata no livro Triunfo Pessoal, que é o caso de Pilatos. Vamos botar aqui só para vocês verem só a foto rapidinho, para a gente poder chegar lá. Pilatos, quem conhece a história, Pilatos lavou as mãos, não foi? Não é? Não foi isso que ele fez? Quis se envolver, lavou as mãos. Só que ela narra no livro que depois da morte de Jesus, acometido de grande culpa pelo que fez, ele desenvolve um transtorno obsessivo compulsivo. Ela narra isso lá no livro.
E qual era o ritual dele? Lavar incessantemente as mãos para se livrar do sangue do inocente. Então a gente vê outra questão de culpa. Já está dando já uma diretriz para o que a gente vai ver mais na frente. Então a culpa sempre vai estar presente na maioria dos transtornos. Quando ela não é consciente, ela vai ser inconsciente. Aí você pega até a definição da Joana de Ângeles, quando ela dá para o caso de depressão, ela fala que o depressivo é aquela alma que se sente culpada. Mas onde está essa culpa? Quando ela não é consciente. Ela está no inconsciente. Isso é o que ela fala. Então a gente passando dessa parte, só para a gente entender o poder da culpa, o que ela é capaz de fazer conosco, a gente entra na introdução direta agora no assunto do transtorno obsessivo-compulsivo, que já faz parte para responder, eu acho que uma pergunta que foi feita, né? Qual seria a diferença entre superstição, mania e toque? Por que é interessante isso? Porque quando que eu deixo de ter uma mania e passo a ter um toque? Quando? A minha mania é um toque ou não é? Ou é só mania? A superstição, como é que fica? Não é? Então vamos lá. Exemplos de superstição. Quando você se defronta com um gato preto, não é? Alguém tem? Sério? Passar sob uma escada, alguém tem? Não, superstição. Tem o gato preto. Não, mas tem gente que não passa por debaixo de uma escada. Por que o senhor não passa? Só por curiosidade. Por que passa? Não, alguém aqui não passa? Não passa? Qual o motivo? Medo de alguma coisa cair em cima. É um medo até. Mas tem gente que não passa, às vezes não tem nada em cima, mas a pessoa não passa, né? Tem isso. Eu estou falando nesses casos, né? Quebrar o espelho dá 7 anos de azar. Tem essa também. Não pode quebrar o espelho, dá 7 anos de azar. Varrer o pé de uma pessoa faz com que ela nunca se case. Não tem essa? Sexta-feira 13. E a sexta-feira 13? Eu adoro. Abrir o guarda-chuva dentro de casa atrai problemas. Tem essa também. Pedir licença ao passar por um despacho de macumba. A gente pede, né? A cultura católica nos ensinou a pedir licença. Olha, pede licença. É melhor. Sapatos ou chinelos virados é sinal de que a mãe vai morrer. Essa aqui tem alguém aqui, não é possível. Não tem? Tem. Você tem, Dulce? Eu tenho mais por mania do que por superstição. Oi? Eu tenho Mas mais a gente... por mania do que por superstição. Mas aí a superstição e mania... A gente vai ver quando a superstição vira mania. Está no próximo slide. Mas começa por aí depois vai entrando uma mania. Né? O que mais? Se deixar uma bolsa no chão, o dinheiro vai embora. Na casa espírita pode. Oi? Na casa espírita pode, porque pode botar, né? Usar roupas de cores determinadas no Réveillon. Roupa branca. Não é? Superstição, porque chama prosperidade, né? Só que a doutrina espírita também diz que a prosperidade vem como? Pelo trabalho, etc. Então, tá. Também tem o caso do apóstolo Tiago, no livro Paulo Estevão, conhece? Ele, por ter sido se livrado, vou resumir porque é muito extensa a história. Na hora que o Paulo entra lá no local onde eles estavam, na casa do caminho para fazer a prisão, ele é encontrado de joelhos diante do livro sagrado. Aí Paulo olha aquela cena e fala: somente os judeus profundamente arraigados à crença tomam uma posição dessa. Aí ele faz umas perguntas para Tiago, aí Tiago consegue escapar e ele não prende Tiago. Aí a partir daquilo ali, o Emmanuel fala que ele começou a desenvolver algumas questões ligadas à superstição. Isso daí criou problemas até na questão da circuncisão depois, porque a circuncisão era coisa que vinha dos judeus. Então ele achava que tudo dali tinha um poder milagroso, né? Tem essa questão também aí.
Falei de uma forma bem resumida. E as manias? Ao entrar em algum cômodo, primeiro pisar com o pé direito. Aí é que quando a questão da superstição já começa a criar uma questão habitual que se revela no nosso dia a dia, né? Somente usar roupa de determinadas cores no dia a dia. Tem gente que no dia a dia só usa roupa de determinadas cores. Ou seja, passa a ser uma questão habitual. Entrar e sair pela mesma porta. Se a pessoa tem essa superstição, ela começa a fazer isso todo dia, ela só vai entrar por uma porta e sair por ela, onde quer que ela vá. Por isso que é a mania. Guardar dinheiro na carteira conforme o valor das notas. E coloca arrumadinho. 2, 5, 10, 50. Se embolar, dá problema, hein? Bom, né? Ó, tem gente que tá rindo porque tem gente. Né? Então, no caderno estudante escreve o título com a caneta azul, o texto com a caneta preta, observações com a caneta vermelha e sempre faz aquilo no dia a dia, na escola, né? Mantenha aquele comportamento ali. Então, qual seria a diferença? Na superstição, o comportamento é eventual. Vai ocorrer de vez em quando, tipo no Réveillon, na sexta-feira 13, como a gente viu, é uma coisa bem eventual. Não faz mal e também não faz bem. Não tem problema, superstição. E a mania já é habitual, já faz parte do seu dia a dia. E o toque? É quando a mania já passa a ser os rituais, etc., já passa a ser um comportamento compulsivo, incontrolável, repetitivo e ritualizado. Mas só que isso daí não basta. Há necessidade de que esse comportamento, como a gente vai ver mais à frente, ele venha a gerar aqui, ó, contar no conceito. Sendo assim, podemos afirmar que quando as manias, os rituais e as compulsões chegam a um nível grave e incontrolável, incapacitando a pessoa no seu trabalho, na vida acadêmica, na vida afetiva e nos relacionamentos sociais, gerando, sobretudo, grande sofrimento, estamos diante de um quadro de toque. É somente nesse caso que a pessoa deve procurar ajuda. Porque a pessoa pode ter lá suas manias, mas não está afetando a vida de ninguém, ela toca a vida dela normal, até gosta, não é? Aí não tem problema nenhum. O problema está quando chega nesse estágio aqui, que a própria pessoa vai perceber ou alguém vai dar um toque, percebendo o sofrimento. Aquela pessoa que às vezes não consegue sair de casa, porque vai e volta para conferir se alguma coisa se fechou, né? E atrasa os compromissos, etc. Então vamos voltar lá aqui, só para a gente saber aqui. Aqui tem algumas informações de uma população mundial de aproximadamente 7,325 bilhões de pessoas. Estima-se que de 219 a 293 milhões de pessoas aproximadamente sofram de toque, ou seja, um percentual de 3 a 4% da população mundial. Mas se você olhar para os números, são altos, né? 219 a 293 bilhões de pessoas no mundo inteiro. Então, como explicar que pessoas inteligentes, cultas, inclusive médicos, né? Psicólogos, psiquiatras, ricos, famosos e pobres sofram desse transtorno? Ou seja, pega todo mundo. Como explicar isso? Joana de Ângeles explica. A gente vai chegar lá. Por quê? Porque pega realmente todas as pessoas. E como é que a gente caracteriza aqui o toque? O toque, pensamentos obsessivos mais compulsões. Quais são esses pensamentos obsessivos que se repetem incessantemente? São aqueles relacionados com dúvidas, com contaminação, com simetria, armazenagem e poupança. E a compulsão, ou seja, o comportamento que a pessoa se vê obrigada a fazer, decorrente desse pensamento repetitivo, onde surgem os rituais, no caso de dúvidas, verificação e checagem, contaminação, limpeza e lavagem, simetria, ordenação e simetria, armazenagem, poupança, colecionamento. Então, cada um vai fazer um ritual que esteja relacionado com aquele tipo de pensamento de que a pessoa sofre. Aqui a gente tem um caso de pessoas que colecionam bagulho, né? Lixo dentro de casa. Olha como é que fica. O cachorro, para andar, já passa aqui por cima, né? E já sobe o muro. Isso é só um exemplo que já chegou a um nível grave, né?
Se essa pessoa não reconhecer que ela precisa de ajuda, ela vai continuar vivendo assim. Chegou a esse ponto. Não é? Oi? Os acumuladores, né? Tem um programa na Sky sobre isso. Olha a cozinha dela, como é que tá. Vai acumulando. Ali, aquelas pessoas têm a mania de limpeza, né? E quais seriam, como a gente pode citar, algumas características? Normalmente a pessoa que sofre disso, ela vai ter vergonha dos rituais. Ela tem vergonha, porque ela sabe que aquilo dali não é algo que ela pode ser objeto de quê? De encarnação, né? Essas brincadeiras, a pessoa tenta ao máximo esconder, às vezes não consegue, mas é comum a vergonha dos rituais. Solidão, porque a pessoa não consegue mais, em decorrência desse comportamento, ter uma vida social, ela acaba se isolando. E é justamente essa solidão, esse isolamento que pode levá-la à depressão, como decorrência disso. E ampliação dos estímulos. Normalmente, quem sofre disso não tem só um tipo de ritual, não. Acaba criando outros. Vai ampliando cada vez mais. Vão surgindo outros. São várias manias, várias questões que vão se ritualizando ao longo do tempo, né? Aqui também tem alguns comportamentos indicativos que servem para a gente ficar atento, como para a própria pessoa que tem e não está percebendo. Longa permanência em banhos, cabelos sempre molhados, porque tem aquelas pessoas que vão aumentando a quantidade de tempo nos banhos. Tem até uma atriz aí, eu não vou citar o nome que está gravando, que ficou 12 ou 10 horas num banho. 10 ou 12 horas num banho, e chegou a ficar 26 horas em pé diante da portaria do prédio. 26 horas em pé. 26, ficou parada e não conseguia sair dali. É complicado. Mãos avermelhadas e pele descamativa. Por quê? Porque tem o ritual da lavagem. Gastos exagerados com sabonete, shampoos, produtos de limpeza e papel higiênico. Isso são os indicativos. Né? A pessoa que tem uma demora em se vestir e os atrasos constantes. Por quê? Porque tem que ficar conferindo alguma coisa muitas vezes. Aí tem os atrasos constantes, demora em se vestir. Repetição de algumas perguntas aparentemente sem sentido, gestos, repetir palavra, frase, números. Naquele filme Toque Toque tem um exemplo desse aqui. Tem desse daqui, ó. Tem uma menina que tudo que ela falava, ela repetia. Tudo. Ela ia repetindo, né? Lentidão na execução das tarefas cotidianas, conferência constante de portas, janelas, luzes, bicos de fogão, etc. Então, isso são comportamentos que indicam. Segundo a ciência, as prováveis causas do toque. Segundo a ciência. Na realidade, não se sabe ainda o que causa o toque. No entanto, as pesquisas atuais vêm avançando rapidamente, fornecendo importantes diretrizes. A psiquiatra Ana Beatriz Barbosa Silva, no livro Mentes e Manias. Então, ela relata lá que não se sabe o que causa o toque. Se você pesquisar aí no Google, você vai ver causas desconhecidas, não se sabe. Mas a doutrina espírita tem explicação. Aí eles vão apresentar como causas para isso, a ciência, basicamente isso daqui. Problemas relacionados com a genética, fatores psicológicos, infecção por Streptococcus beta-hemolítico do grupo A, ou deficiência de serotonina. É justamente o que explica o sucesso do antidepressivo no tratamento do toque. A psiquiatria basicamente trabalha dessa forma, ou seja, é uma questão mais orgânica, mais ligada à parte material. Então, eles dão essa explicação. Aí, a gente já começa agora a entrar na parte da doutrina espírita. Olha o que a Joana de Ângeles fala no livro Luzes do Alvorecer, em relação a essa questão dos fatores genéticos ou hereditariedade. Desde o momento da concepção, o espírito passa a imprimir nas moléculas do DNA as suas necessidades e heranças.
querendo dizer o quê? Que o espírito é herdeiro de si mesmo. Você tem um passado. Então, está lá as suas necessidades e as suas heranças. Tudo relacionado com o passado. Estimulando os existentes códigos genéticos a desenvolver os recursos propiciatórios à evolução, sejam de natureza orgânica, emocional ou psíquica, compondo os equipamentos que conformarão o edifício celular para a viagem terrestre. Então ela está querendo dizer que as células, elas estão ligadas às nossas necessidades e às nossas heranças. É o próprio espírito que vai imprimir isso. É o próprio espírito que imprime os fatores evolutivos de natureza orgânica, emocional ou psíquica. Então a raiz do problema está onde? Como a gente viu lá no primeiro slide, está no próprio espírito, que é o causador de tudo. Jesus não falou: a cada um será dado segundo as suas obras? É isso, é a mesma coisa. Os pais e familiares, igualmente, não são sucessos fortuitos, obedecendo ao acaso, mas espíritos com os quais se identifica o reencarnante, e em cujo programa de provações se encontram incursos por ocorrências transatas. Ah, o seu avô teve depressão? Sua mãe teve? Então, se você tem, é porque eles têm. Não é bem aí. O que a doutrina fala? São espíritos que reencarnaram ligados por problemas que vivenciaram juntos em encarnações passadas. Então, normalmente, eles vão tendo, algumas pessoas daquele grupamento, algumas doenças ligadas ao mesmo segmento, ou à depressão, ou ao toque. Por quê? Porque existe um comprometimento entre eles de vidas passadas. É o que eles estão falando aqui, nesse segundo. Aí ela fecha, e batendo com o que o Manuel Filomeno de Miranda falou lá na frente. Na raiz de todo e qualquer transtorno. Ela aqui generalizou, não tem exceção não. Não tem exceção. Na raiz de todo e qualquer transtorno, encontramos a própria história passada do enfermo, dando prosseguimento ao fenômeno da vida que nunca cessa, agora em experiência por meio de novo corpo. Então, seja qual for o transtorno que a pessoa esteja passando, se você quer saber qual a causa do problema, a causa real, você vai ter que saber que está onde? Está no passado. Mas onde está o nosso passado? Está no nosso inconsciente. Só que nós não temos acesso ao nosso inconsciente porque nós temos o véu do esquecimento. Nós só sabemos aquilo que é consciente, ou seja, que está conosco nesses momentos desta encarnação. O inconsciente é mais complicado. Se ele fosse importante para a nossa evolução, a gente teria acesso a ele. Não é? Se a gente não tem, é porque não mexe com aquilo ali. Se preocupa só com o presente. Agora, que você vai sofrer os efeitos do teu inconsciente, você vai, porque é ele que te estimula. É ele que vai te estimular. Aí vem uma angústia. Por que eu estou angustiado? Eu não sei. São coisas do inconsciente. Então aqui a gente vai entrar na segunda parte, que a gente vai falar dessa questão do inconsciente, porque a Joana fala da culpa inconsciente. Tem a ver com essa questão do toque. Porque se você perguntar para uma pessoa, por que você tem esse ritual? Ela fala, não sei. Eu sinto uma necessidade de fazer. Ela não tem uma explicação lógica, racional para aquilo. Por que ela não tem uma explicação? Porque a questão é inconsciente. Se alguém aqui passa por isso, entende o que eu estou falando. Não é assim? A pessoa não sabe por que está fazendo aquilo. Ela se vê impelida a praticar aqueles rituais. Mas ela não sabe por quê. Se você perguntar, não sei por quê. Eu tenho necessidade de fazer isso. Se eu não fizer isso, alguma coisa vai acontecer. Então eu preciso fazer. Como a pessoa não sabe, é porque a motivação é inconsciente, mas existe. Então, só para a gente entender um pouquinho, no livro do André Luiz, No Mundo Maior, ele traça 3 níveis da casa mental, porque você tem o espírito, o perispírito e o corpo. É essa configuração básica, né? Espírito, perispírito e corpo de carne e osso. Mas a mente, onde que está a mente? Está no cérebro? Não, a mente ela está no espírito. O cérebro é o órgão que processa as atividades da mente. E no perispírito você tem o cérebro perispiritual que se acopla ao cérebro carnal. Onde que você vai ver isso? Você vai pegar esse livro, No Mundo Maior,
Calderaro dá essa explicação para André Luiz. Ele coloca um corpo de um homem encarnado e ao lado o espírito obsessor desse homem. E aí ele fala, observa o cérebro desse aqui, que é encarnado, e o cérebro daquele ali. Ou seja, o cérebro está no perispírito, porque havia uma ligação fluídica entre os dois. Então existe o cérebro do nosso corpo carnal e o cérebro do perispírito, que se acopla. São órgãos do perispírito. Então, os 3 níveis da casa mental. A mente está no espírito. Você tem o nível superconsciente, o nível consciente e o subconsciente. Então, vamos começar pelo nível consciente, que representa o hoje, o presente. É o nível em que nós estamos. A nossa mente, ela está agora funcionando nesse nível. Representa o presente, onde residem o quê? O esforço e a vontade. São as ferramentas que nós temos agora para evoluir. Esforço e vontade. Questão 909 do Livro dos Espíritos, né? O Kardec pergunta aos espíritos superiores se os homens poderiam, com seus esforços, vencer as suas más tendências e inclinações. O que eles respondem? Sim, mas o problema é que eles faltam o quê? Vontade. Ninguém quer fazer esforço. E é justamente o que nós temos aqui à nossa disposição, é o esforço e a vontade. Aí depois vem um nível que representa o nosso passado, que aqui é correspondente ao inconsciente, mas lá eles chamam de subconsciente, é a mesma coisa. No passado está o quê? O automatismo e o hábito, porque o nosso inconsciente ele é poderoso, e se nós não exercitarmos hoje o esforço e a vontade para mudar o nosso comportamento, nós seremos escravos de quê? Do automatismo e do hábito. Então é por isso que se fala da necessidade de você construir o homem novo, para não continuar sendo o homem velho, que continua fazendo a mesma coisa. Aí é que está. Então aqui o subconsciente representa o inconsciente, que na obra de Freud ele chama de somente inconsciente, e o Jung chama de inconsciente pessoal. Então, inconsciente pessoal no Jung, no Freud, apenas inconsciente, e aqui nessa obra subconsciente, mas é a mesma coisa. Só que existe aqui um detalhe, depois eu vou voltar para lá, que a gente está falando de inconsciente, existe o psiquismo em esquema da obra do Dr. Jorge Andréa. Olha só, corpo físico, duplo etérico, perispírito, corpo mental, inconsciente atual. O que é o inconsciente atual? São aquelas questões inconscientes desta encarnação, que são situações que nós não temos consciência, porque de alguma forma nós jogamos para o inconsciente. É o que ele fala aqui, ó. Nesta zona que se dariam as reações aos conflitos do dia a dia, desencadeados na zona consciente, que seria, após elaborações, devolvidos sob forma de pequenos quadros neuróticos, ansiosos, depressivos ou mesmo como descargas psicossomáticas. Seria o inconsciente atual. É aqui onde existe todo o trabalho de Freud, porque ele não foi além. Ele só trabalhou aqui. Nesse daqui, nem ele nem o Jung foi. Mas o Jung ensaiou, mas não foi adiante. Ele ensaiou, tanto que ele fez a construção do conceito de self, né? Mas ele não foi adiante. Então aqui, a outra camada seria o inconsciente passado, que é o grande arquivo. É lá onde está toda a problemática, que representa a história a nossa história evolutiva. Tudo que a gente fez, de bom ou de ruim, está lá nesse grande arquivo, que é a próxima camada, que é o inconsciente passado. E vem o inconsciente puro, que é a última camada, que é o ponto primordial, zona de controle de todo o sistema, ponto de partida das energias diretivas do espírito, o centro da vida, o self junguiano. Zona inatingível por qualquer processo, até mesmo pelas regressões de memória. Então, olha como o inconsciente nosso, ele tem estudos, tem informações, não é verdade?
no dia que a ciência aprofundar todo o trabalho em cima disso aqui, que isso vai chegar, nós sabemos, as coisas vão melhorar muito para todo mundo, né? Aí voltando naquele exemplo do André Luiz, então nós vimos que a casa mental tem um nível consciente, tem um nível subconsciente e tem um nível superconsciente, que é o nível que vão utilizar os espíritos mais evoluídos, que é o quê? Ele vai representar o nosso futuro, que é o nosso ideal e a nossa meta superior. Conforme nós vamos evoluindo, nós vamos utilizando esse nível da nossa mente, que é o nível superconsciente, ou seja, quando você começa a tomar consciência de tudo, não só do momento atual, ter perspectivas de futuro e ter também um bom relacionamento com o seu passado. Você consegue trazer aquelas questões do inconsciente para o hoje e trabalhar bem com ela. O problema é que nós não conseguimos hoje lidar bem com as questões inconscientes, devido ao nosso atraso espiritual. Aí o que a Joana de Ângeles fala? No livro Triunfo Pessoal. É nesse mundo íntimo, no inconsciente pessoal, aqui ela está usando o conceito de Jung, no nosso inconsciente, mas nesse inconsciente passado, naquele grande arquivo que ela está falando, que se encontram as fixações perversas e desvairadas do primarismo do ser, que permanecem durante o período da razão, gerando distúrbios que aparecem na consciência atual. Então, são questões que vêm do inconsciente e que chegam até hoje e que te fazem agir de determinada forma e você não tem uma explicação para aquilo. Desestruturando os equipamentos da saúde física, psíquica e especialmente da emocional. Dentre outros, pela sua gravidade, o transtorno neurótico obsessivo compulsivo se destaca, infelicitando não pequeno número de vítimas em toda a Terra. Aí ela continua aqui. Quando se é portador de pensamento compulsivo, a consciência, ou seja, nosso nível mental atual, torna-se invadida por representações mentais involuntárias. Ou seja, aqueles pensamentos, né, aquelas ideias repetitivas e incontroláveis, elas são involuntárias. Você não tem controle sobre isso. A pessoa não tem controle. Ela se torna invadida por essas representações mentais, variando de paciente para paciente. Ou seja, cada caso é um caso. Trata-se de ideias desagradáveis umas, repugnantes outras, que infelicitam. E o enfermo não dispõe de meios lúcidos para as enfrentar, superando-as. Trata-se de um objetivo defensivo do inconsciente pessoal, impedindo que o doente tome conhecimento de sua realidade interior, dos seus legítimos impulsos e emoções. Se nós formos perceber, a questão dos rituais são práticas o quê? Exteriores. Porque o ser humano, ao longo da história, ele desenvolveu o quê? Práticas exteriores. Então, se ele se vê acometido de uma angústia, ele não tem recursos para se voltar para o interior e tentar saber o que é. Então, ele, num mecanismo de fuga, ele vai procurar o quê? Algo exterior, para tentar aliviar algo que o perturba. E ele normalmente utiliza esses rituais, e assim tem sido feito ao longo dos anos. O caso de Pilatos não foi há 2000 anos atrás? Lá naquela época já se fazia isso. O que ele fez? Ele criou, como nós vimos, o ritual de limpeza das mãos para se livrar de um tormento. Derivado de quê? De uma culpa. Só que nesse caso a culpa dele era uma culpa consciente. De alguma sorte, é um mecanismo para fazer uma catarse da ansiedade de que se é vítima. Nas tentativas para evitar a atividade compulsiva, ou seja, a pessoa se vê compelida a praticar o ritual, aquela atividade compulsiva, né? Então, o que ela faz? Nas tentativas para evitar aquela atividade compulsiva, em razão de circunstâncias poderosas, o paciente sofre, transtorna-se, terminando por entregar-se à ação tormentosa de maneira discreta,
simulada que seja. Não é mais ou menos assim que ocorre? Lembra lá naquele primeiro slide? A solidão, a vergonha dos rituais. Joana de Anjos aqui está batendo com o que a ciência já apurou. Lá naquele outro slide. É essa parte final aqui. Olha o que o Jorge Andréa fala no livro Lastro Espiritual nos Fatos Científicos. Sabemos, ele era psiquiatra, o Jorge Andréa. Sabemos, ele já desencarnou, ele viveu até os 103 anos, né, ano passado, 102, 103 anos de idade, por aí. Sabemos, e não mais constitui motivos de discussão, ser o nosso planeta lugar de expiação. Por isso, necessárias ainda serão as dores nas diversas experiências, motivando o equilíbrio em nossas atitudes, pelo rejuvenescimento dos focos de energias psíquicas pretéritas. A gente sempre observa, está sempre falando do passado. Pode observar, a Joana fala, ele fala coisas do passado, né? Daí, a necessidade do mecanismo evolutivo de expulsão das energias antigas encravadas no espírito ou zona do inconsciente. Quando esses blocos de energia em escoamento atingem a zona do consciente, ou seja, que é a nossa zona atual, pode mostrar-se de modo variado e quase sempre extravagante, porquanto se projetam amiudamente sob forma de objetivações compulsivas. Assim, registramos indivíduos que durante a vida têm imperiosa necessidade de realizar certas obrigações. É como se fosse uma religião particular, né? A pessoa se vê obrigada a realizar aqueles rituais, é o que ele está querendo dizer aqui. Aí ele conclui: o mecanismo de realização representa, na conjuntura psicológica, drenagem de energias. Ou seja, aquelas energias precisam escoar. Mas só que como é que ela escoa? Da maneira como ele explicou assim, aqui nesse primeiro parágrafo. Esse daqui... Tá. Aqui no livro Triunfo Pessoal, é onde a Joana de Ângeles vai falar da questão do processo obsessivo no transtorno obsessivo compulsivo. Pelo que ela fala, diferentemente da depressão, que ela pode ser deflagrada por um processo obsessivo de imediato na origem, no toque não. O problema surge, mas no meio, de repente, pode surgir a problemática obsessiva, como normalmente surge. Tem até um livro da Sueli Caldas, aquele livro Transtornos Mentais, que ela apresenta um caso de uma pessoa que foi levada para atendimento e foi detectado um obsessor junto a uma pessoa que sofria disso aí, né? E ela até relata que ele estava ali com o objetivo de agravar o quadro. É o que ela fala aqui, olha só. Esses desencadeadores dos transtornos neuróticos obsessivo-compulsivo, do ponto de vista psicológico, encontram-se no inconsciente pessoal. Mais uma vez, ela está falando do inconsciente. Como herança também de atos transatos, de atos de vidas passadas, porque eles estão lá no inconsciente. Sem dúvida, no qual estão escritos igualmente os códigos das imagens arquetípicas que permitem, por outro lado, olha lá, vinculação com outras mentes, ora desencarnadas. Vinculação com outras mentes, ora desencarnadas, ela está falando de quê? De obsessão. Essas entidades impõem-se o direito de cobranças esdrúxulas, mediante processos espirituais devastadores. Trata-se de espíritos que foram vitimados pela urdidura de crimes perversos contra eles perpetrados e não conseguiram superar os traumas e ressentimentos que se transferiram do ego para o self e agora transformam em instrumentos de vingança através de obsessões vigorosas com que se desforçam daqueles que lhes foram adversários sórdidos. Deixa eu pular para o outro aqui. Esse daqui, ela também faz uma observação do livro Triunfo Pessoal, antes de nós irmos para outra parte ali. O que ela diz aqui nesse livro? Aqueles indivíduos que são portadores de caráter obsessivo apresentam-se
eu sublinhei ali, ó, invariavelmente sistemáticos, impressionando pela rigidez do comportamento. É ou não é assim? Com pessoas sistemáticas, comportamento rígido, inclusive para com eles próprios. São portadores de sentimentos nobres, confiáveis e dedicados ao trabalho, que exercem até o excesso. No entanto, foram vítimas de ambiente emocional duramente severo a partir do parto e especialmente na infância, quando sofreram imposições descabidas e tiveram que obedecer sem pensar. Única maneira de se livrarem de imposições e castigo dos adultos. Então ela está querendo dizer aqui que essa situação da infância, que acontece com essas pessoas, pode refletir no comportamento lá na frente. É o que ela conclui aqui embaixo. Sentindo-se obrigado desde cedo a reprimir as emoções e sentimentos outros, tornam-se ambivalentes, escapando-lhes do controle as que se constituem de natureza hostil, apresentando-se mais como intelectuais do que sentimentais. Mecanismos escapistas que se impõem inconscientemente. Vendo? Tudo ela remete para onde? Para o inconsciente. Aí ela fala da questão do inconsciente. O Jorge André fala a mesma coisa. O Manuel Filomeno de Miranda fala a mesma coisa. Né? Então, antes de nós pegarmos aqui a fuga do toque, deixa eu só pegar aqui as perguntas, que agora já está na hora de nós vermos aqui. Essa daqui dá para ver depois. Gostaria de saber quando deixa de ser mania e passa a ser considerado toque. Aí nós já vimos ali, né? A diferença, né? Da mania quando vai chegar ao toque, aquele último quadro. Aqui já está respondido. Tem essa daqui. O que é mais fácil de se modificar? Os hábitos ou os sentimentos? E por quê? O que a gente pode dizer é o seguinte. Existe uma diferença entre sentimento, vamos botar aqui, entre sentimento, que muitas pessoas confundem, entre sentimento e emoção. A emoção é uma reação do nosso corpo, no nosso corpo, quando nós recebemos algum estímulo. Essa reação pode ser de quê? Vamos botar aqui, de medo, raiva, alegria e tristeza. São as 4 emoções básicas que todos nós temos. Essa herança vem de onde? Do reino animal. Nossa herança. Está lá, Joana de Anjos fala isso. Herança que trazemos do estágio evolutivo anterior, do reino animal. Emoção. Os animais têm todas 4 e nós também temos. Só que a nossa função agora é domar as nossas emoções. Nem todos conseguimos ainda, né? O nosso objetivo no processo evolutivo é ter o controle sobre isso aqui. Muitas pessoas falam, eu tenho um sentimento de medo, eu tenho um sentimento de raiva, sentimento de... Não é. Você sente medo porque ela se projeta no seu corpo, pelos aqueles sintomas. Porque o que está ocorrendo são emoções. Agora, sentimento é o resultado de uma experiência. Por exemplo, quando você se casou, há 20 anos atrás lá, João casou com Maria. 20 anos depois, o sentimento que João tem em relação a Maria não é o mesmo que ele tinha naquele momento. 40 anos depois, o sentimento que ele tem em relação a Maria muda. Porque o sentimento sempre é o resultado de uma experiência, é o que você sente. Então, o sentimento não tem a ver com isso aqui. Aí a pessoa fala assim, né, na pergunta. É mais fácil modificar os hábitos ou o sentimento? O sentimento, ele vai ser modificado pela mudança de hábitos. Porque ao longo do tempo, pela mudança de comportamento, você vai criando experiências novas que vão gerar sentimentos diferentes. Então, por isso que as pessoas falam assim, se você está plantando banana a vida inteira, não tem como você colher abacate. Você vai continuar colhendo banana.
Se você quer ter uma colheita diferente, faça uma plantação diferente, ou seja, viva uma experiência diferente que no futuro vai corresponder a um sentimento modificado. Por isso que a doutrina prega o quê? Mudança de comportamento para gerar reforma íntima. Então, pela mudança de hábitos, pela mudança de comportamento, você vai conseguir alterar o seu sentimento. Foi a pergunta que foi feita aqui. A outra, o toque é uma manifestação da consciência, campo mental, ou é um desequilíbrio do cérebro material? A dúvida seria se ficar uma questão orgânica, né? Mas a gente percebe que são consequências que se projetam na consciência atual relacionadas com o nosso inconsciente. Foi o que foi passado aqui pela Joana de Anjos, né? A outra, qual é a melhor forma de lidar com isso? Existem exercícios que a gente pode fazer para controlar? Bem, quem tem esse transtorno realmente alega que é muito difícil. Existe uma terapia chamada aqui, que a gente pode ver, essa daqui, ó, terapia cognitivo-comportamental, que trata, pela mudança de comportamento, você conseguir eliminar esses rituais. Muitas pessoas conseguem bons resultados por essa terapia. Pela psiquiatria, eu já estou pulando etapas, né? Mas tudo bem. Pela psiquiatria, você vai trabalhar com os medicamentos para dar um efeito, vai controlar a ansiedade, a pessoa vai acalmar um pouco mais. É importante, há casos que a pessoa precisa, dependendo da situação em que a pessoa se encontra, né? Psicanálise é uma terapia um pouco mais longa, que vai trabalhar o inconsciente, o objetivo é esse. Na casa espírita, a gente pode trabalhar o quê? Passes e água fluidificada, que vão atuar diretamente onde? Nos focos energéticos, no perispírito. O Jorge André não falou lá, naquele slide, como a gente viu aqui, olha. Olha lá. Pelo rejuvenescimento dos focos de energias psíquicas pretéritas. Então, pelo passe magnético, você faz um trabalho energético. É o que ele está querendo dizer naquela última terapia, que é a terapia bioenergética, passes e água fluidificada. Reunião de desobsessão, é importante você levar o nome de uma pessoa que peça ou que você desconfie que está sofrendo? Porque pode haver, como nós vimos, uma presença obsessiva. Uma situação obsessiva agravando aquela situação. Vai ajudar? Vai. E o estudo e vivência da doutrina espírita, que favorece o quê? O que nós falamos, a reforma íntima. Não é? Vai favorecer a reforma íntima. E a gente entende o seguinte, não tem como você ter acesso a tudo que está no inconsciente. É impossível, como nós vimos no início. Não tem como. A bênção do esquecimento vem para o nosso próprio benefício. Mas você, estudando, se instruindo, trabalhando e vivendo o que a doutrina espírita prega, que é o amor, que é a caridade, que é o trabalho, você, a partir dali, vai fazer o quê? O amor cobre o quê? A multidão de pecados. Tem aqui um outro slide aqui, que fala justamente sobre isso que eu botei aqui. Deixa eu ver se eu acho aqui. Esse daqui seria o fim, mas eu ainda vou ter que voltar, porque eu andei pulando aqui. Olha o que o André Luiz, no livro Missionários da Luz, ele fala. A medicina humana será muito diferente no futuro, quando a ciência puder compreender a extensão e complexidade dos fatores mentais no campo das moléstias do corpo físico. Muito raramente não se encontram as afecções diretamente relacionadas com o psiquismo. Muito raramente. Está batendo o que o André Luiz está falando com o que a Joana vinha falando. Todos os órgãos são subordinados à ascendência moral. Todos os órgãos do nosso corpo são subordinados à ascendência moral.
Por quê? Porque a força está na mente, que está no espírito. Se o espírito é sadio, se o espírito é evoluído, o corpo será sadio. Como era a saúde de Jesus? Era uma saúde perfeita, porque era um espírito perfeito. Se nós somos pessoas imperfeitas, por consequência, a nossa saúde vai ter oscilações. As preocupações excessivas com os sintomas patológicos aumentam as enfermidades. As grandes emoções podem curar o corpo ou aniquilá-lo. Se isso pode acontecer na esfera de atividades vulgares das lutas físicas, imagine o campo enorme de observações que nos oferece o plano espiritual, para onde se transferem todos os dias milhares de almas desencarnadas, em lamentáveis condições de desequilíbrio da mente. O médico do porvir, ou seja, o médico do futuro, isso é o André Luiz está dizendo, né? O médico do porvir conhecerá semelhantes verdades e não circunscreverá sua ação profissional ao simples fornecimento de indicações técnicas, dirigindo-se muito mais nos trabalhos curativos às providências espirituais, onde o amor cristão represente o maior papel. Circulou no WhatsApp há pouco tempo uma informação que uma universidade já tem, não sei se é na faculdade de medicina, um estudo de espiritualidade. Você viu esse? Alguém viu? Não é verdade? Olha o que o André Luiz está falando aqui. Devagarzinho vai chegando. Quem sabe um dia, numa universidade, você vai ter reuniões de estudo dos livros, das obras de Kardec? Por que não? É o futuro. Não tem como. Não tem como. Vai chegar esse tempo. Então vamos voltar aqui. E quais seriam, então, as fugas que as pessoas que sofrem de toque, elas se utilizam para tentar fugir daquele tormento? Nós temos o alcoolismo, as drogas. Pessoas procuram esses mecanismos de escape. E a depressão? Olha o que aquela médica, a Ana Beatriz, ela tem essa seguinte informação aqui. Aproximadamente 75% dos pacientes com toque sofreram pelo menos um episódio de grande depressão. Cerca de 40% já se apresentam deprimidos quando buscam ajuda médica. Em geral, a consulta ocorre devido à depressão, mas o toque é descobrido no decorrer do tratamento. A pessoa está sofrendo, o tempo vai passando, ela não busca ajuda, vai protelando, entra em depressão, aí procura ajuda. Aí depois, quando chega lá na consulta com o psiquiatra, conversa, ele acaba relatando que ele tem um toque. Eu falei, não, então o teu problema não é de depressão, a depressão é uma consequência desse daqui, que é o toque. Então vamos trabalhar para vencer o transtorno obsessivo compulsivo. Deixa eu ver se tem mais alguns slides que ficou faltando. Nós já passamos todos eles aqui, dentro dos 60 minutos que já esgotaram. Então agora a gente pode, se alguém tiver alguma curiosidade, eu tiver condições de dar alguma orientação, algum livro, alguma coisa. Alguém tem? Curiosidade, alguma coisa? O mais importante, a ideia é nós entendermos como foi passado nos slides, que a questão é o quê? É inconsciente. A Joana de Anjos relata a questão inconsciente, por quê? Porque como nós fizemos muita coisa no passado, o inconsciente vem cobrar no hoje. Embora nós não saibamos o que é, mas aquilo dali vem. Aquela força vem. Para a gente poder, aos poucos, vencer essas dificuldades. Tá tranquilo? Pergunta, alguém tem alguma pergunta?